Olá, que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Manaim News. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023 e a partir de agora vamos compartilhar com vocês diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata na região. Atenção para a região de hoje, hein? Quarta-feira, sul do Brasil, alô sul do Brasil, nos estados de Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Atenção, atenção! Fica com a gente! A partir de agora, o Manaim News está entrando no ar. E você já sabe que o Manaim News agora tem edições diárias de segunda a quinta-feira. Agora, o Manaim News está mais dinâmico e os nossos correspondentes aí passam a ter mais tempo para trazer as notícias de sua região. Glória a Deus, né? E hoje nós vamos chamar aqui os nossos correspondentes do Sul, começando pelo estado do Paraná, com o nosso correspondente, o nosso querido companheiro Pastor Elimar. Pastor Elimar, a paz do Senhor Jesus, o que nos informa aí, ó, da sua região? Conta pra gente. A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa e irmãos. Mais um final de semana, então, para falar do Paraná, com muitas novidades, né? Agora, com essa nova dinâmica, o Paraná será exibido na edição de quarta-feira, onde teremos mais tempo para colocar todas as atividades das nossas cidades e igrejas do Paraná. Desde já, peço aos pastores das nossas igrejas que enviem o seu material e também divulgue nos grupos de assistência o link do Manaim News para que todos possam acompanhar o que o Senhor tem operado em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge, nessa edição nós vamos começar pela área de Pato Branco, que teve uma movimentação maravilhosa neste último final de semana, onde ali no Manaim foi feita uma grande evangelização, onde jovens do Evangelho Sem Fronteiras de toda a área de Pato Branco, juntamente com os irmãos também, vieram ali de Curitiba um ônibus, de Cascavel veio outro ônibus, e se reuniram mais de 150 jovens para executar esse trabalho. Já no período da manhã, nos reunimos no Manaim em glorificação ao nome do Senhor, onde muitos dons o Senhor ali nos mostrou, né, antes de sairmos para um culto feito ali na praça. Nós vamos ver até um pequeno vídeo referente a esse primeiro culto, que o Senhor ali estava então nos dando os dons, nos preparando para essa saída. Nesta praça tínhamos uma vacinação infantil sendo executada ali e muitos grupos saíram para evangelizar, onde todos os dons foram identificados. Na praça tivemos a participação de crianças evangelizando e cantando louvores. A professora trouxe uma pequena mensagem falando sobre a candeia acesa. Pastores nos intervalos dos louvores traziam uma pequena palavra de apelo. Vários dons foram entregues, uma participação maravilhosa também pelos irmãos surdos, onde o Senhor mesmo mostrou que estaria usando os irmãos surdos para evangelizar os ouvintes, e pudemos ver isso, acompanhar essa grande bênção. Após o almoço, no período da tarde, este grande grupo saiu evangelizando nas ruas em torno do Manaim e da igreja ali da cidade de Pato Branco, onde muitas vidas foram alcançadas. Muitos lares abriram as portas para que fosse orado por eles, assistido. Houve a ação do Espírito Santo ali de uma maneira maravilhosa.
Nós vimos pessoas na janela olhando e começavam a se quebrantar, chorar. Os irmãos convidavam para sair das suas casas, vir até o portão. Eles vinham e foi uma bênção muito grande essa assistência. Quando o grupo passava, cantando os louvores, alguns pediam para que entrassem nas suas casas e orassem com eles, e foi maravilhoso ver a ação do Espírito Santo. No culto à noite, às 19 horas, onde se deu este culto de evangelização, de fechamento de todo este trabalho, recebemos de uma cidade próxima mais de 30 militares que foram convidados para essa evangelização. E como podemos ver nas fotos, estavam eles ali. Foram assistidos e saíram com uma grande bênção daquele lugar. O grupo de jovens que fez parte dos arautos trouxeram mais de 42 visitantes em aproximadamente 30 minutos, onde começou 15 minutos antes e 15 minutos logo após que o evento tinha começado. Foi uma grande festa, totalizando assim um número aproximadamente de 500 irmãos participando dessa evangelização. Dentro desses 500, 179 eram visitantes, puderam receber a palavra do Senhor. Quero cumprimentar aqui a todos os nossos jovens do Evangelho Sem Fronteira, dizer que nós estamos muito alegres aqui pela vinda de todos esses jovens que aqui estiveram conosco, e foi um dia assim para nós de grandes bênçãos, foi um dia alegre, foi um dia em que em todos os momentos desse dia o Senhor operou grandemente no nosso meio e finalizou com este culto, onde nós tivemos aqui mais de 150 visitantes, pessoas que ficaram, receberam uma bênção. Então, o nosso coração é grato a Deus por fazer parte desta obra, por esses irmãos tão preciosos, tão valiosos, que estiveram conosco nesse dia. E queremos dizer assim, que já estamos esperando novamente a vinda dos irmãos aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus. Um dia inesquecível, na presença do Senhor, e as vidas, grandes experiências receberam, através da ação do Espírito Santo do Senhor nessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge, na cidade de Apucarana, a Igreja Afonso Camargo fez uma cantata nas ruas em volta da igreja. Culto com 85 vidas, sendo 22 visitantes. Os pastores da área, Alício, Adriano, Anderson e Claudio Miro, nos contaram que foi uma grande festa, os dons entregues, os dons se cumprindo. O povo saiu dali maravilhado. Na cidade de Almirante Tamandaré, o pastor Jorge nos informou sobre uma ceia no ponto de pregação. Isso mesmo, uma ceia com o Senhor num ponto de pregação, cumprindo uma revelação que o Senhor deu. Muitos irmãos de outras denominações que participavam e estavam em comunhão com as suas igrejas, participaram dessa grande festa juntamente com a Igreja Cristã Maranata. Estavam ali presentes 49 pessoas e dentre elas 15 visitantes participando deste culto. Na cidade de Curitiba houve um batismo. Quem nos passou foi o pastor Normando, pastor Alessandro, ungido Roberto Ferro. Nas igrejas que compreendem a igreja de Vila Aura, a igreja de Rio Bonito, também na região metropolitana de Curitiba, cidade Fazenda, Rio Grande, no bairro Estados, os irmãos puderam se alegrar com esta bênção, dos irmãos se definindo para o Senhor e descendo as águas, testificando ali o novo nascimento em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por essas igrejas que puderam se alegrar juntamente com os irmãos que desceram as águas. Ainda na cidade de Curitiba, no Manaim de Curitiba, nós vemos ali que os trabalhadores não param. Os irmãos, na sua voluntariedade, trabalhando no Manaim para que possam receber os irmãos na próxima reunião com os jovens, próximo seminário. Glorificamos ao Senhor pela vida desses irmãos que zelam pelo patrimônio que o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor.
Jorge, encerrando a nossa participação aqui, nós vamos para a área de Ponta Grossa, aqui onde gravamos o Manaim News, onde tivemos um culto do Evangelho Sem Fronteiras na cidade de Palmeira, com muitos visitantes e uma grande bênção ali. 110 vidas presentes no culto, entre elas 26 visitantes, 16 visitantes trazidos pelos arautos, né? Um pouco antes do culto. Também muitos dons ali entregues, se identificando, e muitas vidas já estão vindo nos cultos que participaram deste Evangelho Sem Fronteira. Jorge, encerramos a nossa participação do Manaim News, glorificando o nome do Senhor por essa oportunidade. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos de volta com mais informações. A paz do Senhor Jesus a todos. Jorge. Glória a Deus, obrigado, pastor Elimar. Agora nós vamos descer um pouco, atenção, descendo um pouco mais no mapa, né? Vamos agora para Santa Catarina, de onde nos fala o pastor Márcio Braz. Paz do Senhor Jesus, pastor Márcio. A paz do Senhor, Jorge. Estamos aqui com muita alegria para trazermos em mais essa edição do Manaim News aquilo que tem acontecido aqui no estado de Santa Catarina. Vamos às notícias. O Manaim de Florianópolis realizou no último final de semana a extensão do Instituto Bíblico. As aulas foram presenciais e contou com a participação de 43 irmãos. A primeira aula teve como tema o histórico da Bíblia, onde os alunos responderam perguntas em grupo referente ao assunto. Os irmãos também estão realizando as aulas online pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. O diácono Ivanaldo Lucena assumiu assistência aos irmãos na cidade. O diácono Tiago Ventura estava desde 2018, que agora ficará na igreja de Anitápolis, dando continuidade no trabalho já realizado no município. Ainda no sábado, no município de Anitápolis, da região da Serra, foi realizado um culto em um ponto de pregação. E estiveram presentes 17 pessoas, onde destas, 3 eram visitantes. Ainda no último final de semana, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras cantaram louvores e levaram a palavra do Senhor ao lar da Dona Estela, no Jardim Atlântico, em Florianópolis. Um momento de crescimento espiritual e alegria vivida pelos irmãos. No domingo, dia 9, aconteceu um batismo na cidade de Itajaí, onde 9 irmãos desceram as águas. Além do batismo, houve também o levantamento de 2 irmãos que foram chamados para o diaconato na casa do Senhor. Glória a Deus por mais valentes na obra do Espírito Santo. Agora, Jorge, quando nós falamos de Evangelho Sem Fronteiras, falamos de jovens, nós nos alegramos muito com aquilo que são o trabalho dos jovens e de como eles têm se empenhado e têm sido usados com grande poder nas mãos do Senhor. Olha, confere o trabalho dos jovens neste último sábado, dia 15. E na igreja Maranata de Xanxerê, oeste do estado, neste último sábado, 15 de abril, deu-se início às festividades pelos 21 anos da igreja no município. Os jovens do Evangelho Sem Fronteiras, de Xanxerê e Chapecó, juntamente com a igreja, tiveram em atividades ao longo de todo o dia. A igreja iniciou o dia de joelhos aos pés do Senhor.
E logo em seguida, os jovens percorreram as ruas da cidade e foram até a Praça Central, onde ali houve um culto com uma palavra de esperança e convites entregues. Na parte da tarde, foi trazida uma palavra de esperança em frente ao Hospital São Paulo. E logo após, também foi realizado um culto no terreno onde será construído o templo. E para encerrar o dia de festividade, bênçãos e grandes experiências, aconteceu o culto no período da noite, com a presença de mais de 100 pessoas. Glória a Deus por todo o bem que tem feito a obra do Senhor nesta cidade. Jorge, encerramos aqui a nossa contribuição para o Manaim News. Esperamos que na próxima semana possamos estar aqui para trazer mais notícias daquilo que o Senhor tem operado no estado de Santa Catarina. A paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor Márcio, que bênção! E vamos fechar essa edição com as notícias, sabe de onde? Do Rio Grande do Sul, com a participação do pastor Alexandre. Pastor Alexandre, conta pra gente aí. A paz do Senhor, Jorge, irmãos, e a todos que acompanham a mais essa edição do Manaim News. Uma alegria poder estar aqui uma vez mais para compartilhar com os irmãos as maravilhas que Deus tem realizado aqui no estado do Rio Grande do Sul. No dia 8 de abril, no Manaim de Porto Alegre, foi realizado o Seminário para Grupos de Louvor e Instrumentistas. Estiveram presentes neste seminário irmãos das áreas Vale dos Sinos, Porto Alegre e também da Serra, que atenderam prontamente a mais essa convocação. Foi um dia dedicado ao aprendizado e de muito louvor e adoração ao nosso Deus. Ainda no período da tarde, foi realizado um batismo onde vários irmãos puderam professar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Ao final do sábado, ainda no Manaim de Porto Alegre, foi realizado a confirmação ao diaconato do irmão Carlos Américo Cavalcante, da Igreja Cristã Maranata, na cidade de Canela, sob o ministério do pastor Anderson Menezes. Foi um sábado repleto de experiências vividas pelos nossos irmãos. Neste dia marcado pelo falar do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. No domingo, dia 9 de abril, na Igreja Cristã Maranata de Caxias do Sul, na Serra, sob o ministério do pastor Anderson Menezes e o Gildo Bertazzo, ocorreu o Seminário de Crianças, Intermediários e Adolescentes. Estiveram também presentes irmãos das igrejas de Gramado e de Canela, que juntos realizaram um abençoado seminário, onde o Senhor operou de forma gloriosa na vida de todos que ali estiveram. Participaram deste evento 47 irmãos, sendo 5 visitantes. E encerrando a nossa participação neste boletim, no último sábado, dia 15 de abril, na Igreja Cristã Maranata da Azenha, em Porto Alegre, sob o ministério do pastor Ricardo Medeiros, ocorreu o levantamento ao diaconato do irmão Mateus Garcia Fonseca, mais um valente chamado para realizar esta grande obra. Engrandecido seja o nome do nosso Deus por todos os seus feitos. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Jorge. Amém. Obrigado aos pastores pelas participações, as participações dos nossos pastores, diáconos, obreiros, dos nossos irmãos do Brasil, do exterior. Então, está gostando aqui do novo formato do Manaim News? Então, não perca a edição de amanhã, quinta-feira, quando nós vamos trazer aqui, notícias do norte e nordeste do Brasil. E olha, continue enviando, hein? Aconteceu algum evento aí na sua cidade, no seu município, na sua região? Manda pra gente, o e-mail tá passando aí embaixo e participe aqui conosco. Eu quero ver a sua igreja, a sua região, aqui, no programa Manaim News. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.